Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça e a paz do nosso bondoso Deus seja contigo. Hoje vamos estudar mais uma lição neste sábado maravilhoso. Um feliz sábado para você. E o tema dessa lição dessa semana é Livres para Descansar. E iniciamos com versos do Salmos 27, capítulo 27, versículo 1, que diz: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, e a quem temerei? Na lição dessa semana, nós iremos responder a duas perguntas que acabamos nos encontrando em nossa vida. A primeira é: o que acontece quando as nossas orações pela cura não são atendidas? Como podemos encontrar o descanso? Nós notamos aqui que Jesus, ele curava tanto pessoas que estavam visivelmente doentes, como também curava doenças não visíveis. E quando partimos já logo para domingo, onde tem o tema descanso que cura, nós vemos a história aqui do paralítico, onde Jesus se encontrou ali em uma casa e as pessoas levaram aquele paralítico até Jesus e não podiam chegar próximo de Jesus, pois Jesus ele andava rodeado de muitas pessoas. Então era difícil alcançar Jesus. Então eles tiveram a ideia de ir pelo telhado. Então eles abriram um buraco ali no telhado e aí desceram o paralítico até Jesus. E essa cena é muito interessante, porque quando olhamos lá no livro Desejar de Todas as Nações, nós vemos que o paralítico havia feito coisas das quais não se orgulhava. Sua vida pecaminosa tinha causado a doença, e os especialistas espirituais traçavam uma linha direta entre causa e efeito. Aquele homem havia trazido a doença sobre si por causa de seus pecados, e não havia cura para ele. Essa é uma situação típica, não é mesmo? Muitas vezes parecemos obcecados com os responsáveis pelos atos, mas aqui Jesus foi diferente, né? Ele não atribuiu culpa a ninguém. Pelo contrário, nós notamos que o plano de Deus não incluía doença nem sofrimento, né, em nossas vidas. E isso veio através do pecado. E este homem, ele era um pecador. E o seu pecado tinha trazido aquela doença até ele, tendo o tornado um paralítico, né? E a boa notícia aqui que nós temos dessa lição de domingo é que Deus pode nos dar o descanso, quer estejamos doentes ou saudáveis. Quer nossa doença seja resultado de nossas ações, da negligência de outros, dos nossos genes, como muitas pessoas nascem doentes, né? Ou apenas por um subproduto da vida neste mundo pecaminoso. Deus sabe como nos dar descanso. E como é que ele faz isso? Ainda na história aqui do paralítico, é muito importante notarmos que a primeira coisa que Jesus fez ao paralítico não foi curá-lo imediatamente, porque a paralisia dele era resultado dos seus pecados. E o paralítico, ele vivia numa vida desgostosa, pois ele vivia sabendo do seu pecado. E aquela doença o fazia lembrar o tempo todo. Por isso, Jesus, a primeira coisa que faz é o quê? Perdoar os pecados desse paralítico. Leia em casa, você mesmo, Mateus, pausa esse vídeo e leia Marcos, perdão, Marcos capítulo 2, versículo 5 ao 12. Nós notamos que ele primeiro perdoou os pecados, e em seguida ele fez o quê? Ele o curou. É isso mesmo. Às vezes, estamos cientes da doença até permanecer, só, na verdade, só é, nos, nós temos ciência do pecado, da doença, quando vem os sintomas, não é? Muitas vezes isso acontece quando a pessoa tem câncer, por exemplo, e ela
passa às vezes anos com câncer e quando já está ali próximo da morte que ela começa a ter os sintomas e descobre que está doente. Jesus, ele trata de maneira diferente, né, as nossas doenças, né? Por quê? Porque ele sabe exatamente é, a causa, né, de todo esse sofrimento. Ele sabe que é o pecado. E aquele momento, aquele paralítico precisava de perdão. E era isso que ele precisava. Ele não precisava só da cura física dele. Muitas pessoas podem pensar isso ao ler esse texto, mas não. Note que Jesus primeiro o perdoa. E em seguida, que Jesus cura o paralítico. Outra coisa muito interessante na lição de segunda-feira, que fala com o tema Tratando a Raiz do Problema, mostra que, embora não possamos ver o perdão de Deus, ele é caro, pois custou o quê? A vida do Filho de Deus. O resto, essa lição nos mostra que o resto são coisas secundárias. O importante é o perdão divino. Deus deseja, primeiramente, nos curar por dentro. Às vezes você está doente, está com alguma enfermidade e quer a cura. Quer porque quer a cura de qualquer jeito. Irmão, veja primeiro o seu interior. Será que você não necessita primeiramente de uma cura interior? Será que algum pecado você não queira ser perdoado primeiro? É muito melhor você ser perdoado dos seus pecados do que é, ser curado e nunca ser perdoado dos seus pecados. É melhor morrer por um câncer. Essa até pode parecer uma história, uma frase estranha, mas é verdade. É melhor morrer por um câncer sendo perdoado dos seus pecados e quando Jesus voltar você renascer ou ressuscitar totalmente transformado, diferente. É melhor você morrer assim com um câncer, perdoado com o perdão dos seus pecados, do que ser curado do câncer e perder a sua salvação por causa dos seus pecados. Este paralítico aqui, ele necessitava de perdão. E aí chegamos na terça-feira com o tema A Fuga. E logo de cara nós nos deparamos com uma das maiores doenças que o mundo tem hoje, é a depressão. Eu tenho que admitir, eu sofro de depressão porque isso foi causado há muito tempo atrás e isso não quer dizer que eu estou afastado de Deus. Isso é muito importante, porque muitas pessoas, ao ver um cristão com depressão, acham estranho, pois eles pensam, nossa, um cristão não deveria estar em alegria, estar contente, ter uma vida maravilhosa, ter uma vida diferente, né? Mesmo em meio aos problemas, não teria ter a paz? Sim, é isso mesmo. Mas existem situações em que nos trazem a depressão. Você quer ver um exemplo? Uma lição mesmo conta a história de Elias. Elias, o homem que viu descer fogo do céu ali no Monte Carmelo, aquela cena maravilhosa ali do poder de Deus, e destruindo ali o poder do mal, o poder de Baal, onde ele conseguiu vencer todos os profetas de Baal. E nós notamos aqui que Elias, ele, mesmo em meio a tudo isso, ele fugiu diante de uma ameaça. Que ameaça foi essa? É o seguinte, Elias, depois de evidenciar aquelas maravilhas que Deus fez ali diante dos profetas de Baal, os derrotando, mostrando que ele era o Deus único, Elias levou à morte aquelas pessoas, aqueles profetas.
mais cerca de 850 profetas. Mas Elias se abalou com a ameaça de uma só pessoa, de Jezabel. Isso está escrito, pode ver aí na sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, versículo 19, é o capítulo 18 e o capítulo 19, versículo 1 ao 5. Né? Você vê aí que Elias, você vê todo esse cenário. Elias vivenciando esse problema, né, diante do diante de grandes feitos de Deus. Elias viu descer fogo do céu e vencer ali o Deus Todo-Poderoso vencendo os profetas de Baal, ou seja, literalmente vencendo Baal, né? Um Deus não existente. Mostrou ali que ele é o único Deus. Mas diante da ameaça de Jezabel, Elias fugiu. Aí você pergunta, por que Elias fugiu? Elias sofreu de depressão, é isso mesmo. Isso dos dias de hoje, a situação toda que Elias vivenciou ali é podemos chamar de estresse pós-traumático. O que aconteceu? Na missão mesmo conta, né? Elias esteve presente quando cerca de 850 profetas de Baal foram massacrados. Talvez alguns deles foram mortos pelas suas próprias mãos, né? Ou seja, foi um dia totalmente exaustivo para Elias e um dia muito estressante. Imagine só, ter que ter um confronto entre Deus e os profetas de Baal ali, e você está ali como profeta de Deus. De repente, você presencia aí a morte de cerca de 800 profetas, 850 pessoas, e sendo que algumas delas podem ter sido mortas até por sua mão. Isso te causa o quê? Muito estresse. E então, diante de tudo isso, Elias vem e ouve o quê? Uma ameaça de morte. E isso causa a fuga de Elias. E aqui na lição de quarta-feira, que está lá para que fala e tem como tema cansado demais para fugir, nós vemos que ele fugiu e chegou a um certo ponto que ele cansou de fugir. Ele não queria mais estar fugindo. Então, ele orou novamente para Deus. Quando olhamos lá em 1 Reis 18, versículo 36 e 37 especificamente, nós vemos uma oração diferente da oração que Elias, logo em seguida, no capítulo 19, faz. Pois Elias, uma oração que era repleta de fé, que foi respondida ali no Monte Carmelo, né, diante de todos os sacerdotes e profetas de Baal. A oração do capítulo 19 de Elias, ali da fuga de Elias, é uma oração diferente, uma oração simples e curta, uma oração que demonstra desespero. Essas são as consequências que a depressão nos traz nos dias de hoje. E quando olhamos aqui no versículo 4, nós notamos exatamente que Elias, mesmo diante de toda aquela situação, ele foi tomado por um sentimento de culpa. Ele percebeu que era um homem covarde, pois ele perdeu uma grande chance, onde ali, diante de tremendo poder de Deus, era a chance de renovar o povo de Israel. Em vez disso, Elias fugiu. É isso mesmo. Ele fugiu e agora ele estava percebendo o quão pequeno ele era, o quão depravado o pecado nos torna. E é isso mesmo. A revelação de quem nós somos é muito dolorosa. Mas nós devemos nos apegar a uma promessa, né? A promessa é que em Cristo Deus nos que embora essa promessa que embora sejamos pecadores, em Cristo Deus nos verá como ele vê Jesus. É isso mesmo.
ainda existe esperança, tá? Para mim e para você. E pela fé podemos reivindicar a justiça em Cristo Jesus. Isso encontra-se em Filipenses, capítulo 3, versículo 9. Em 1 Reis 19:4 diz: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Diante de todos os seus antepassados, Elias se sentiu fraco, um covarde e pediu até mesmo a morte. Mas Deus, ele tinha um plano muito maior para Elias, né? Esse plano de Deus, que era muito maior para Elias, era que ele ainda iria ungir o rei da Síria e ainda iria subir ao céu. Elias não ia morrer ali naquele momento de angústia. Pelo contrário, aí entra a ação de Deus. Deus, ele entra, ele diante daquela situação deprimente de Elias, ele ofereceu o descanso. Ele alimentou Elias, Elias descansou, e em seguida teve que viajar 40 dias e 40 noites para o Monte Horebe, né? E que lição Deus tem para nós sobre isso? A lição é que para entrar no descanso de Deus e ver a cura, é preciso desaprender lentamente, né, os padrões de pensamentos que nós vivemos, esses padrões negativos e hábitos destrutivos. E foi aqui que Deus mostrou que ele não tem pressa para curar. Tá? Ele não se apressa à cura. Ele vai no seu tempo. E Elias pôde, diante de toda essa situação, ver a obra de Deus. A mesma coisa, o paralítico, quando foi levado a Jesus, Jesus o curou, não foi aquela cura apressada. De repente, vai, levanta, pega o teu leito e anda. Não. Jesus primeiro curou a sua pior doença, que era o pecado. O pecado é a nossa pior doença. E quando olhamos aqui, diante de tudo que Elias viu, Elias se sentiu deprimido, um covarde, e ele simplesmente se entregou a Deus. E aqui na lição diz assim: Deus entende que a vida neste mundo causa depressão. Ele compreende nosso impulso de correr e fugir, mas deseja redirecionar nossos passos. Em vez de tentar todos os mecanismos autodestrutivos de enfrentamento, ele quer que corramos para ele. Quando o fazemos, ele deseja nos ensinar a ouvir o som de um suave sussurro que nos dará descanso. Deus tem dias melhores para mim e para você. Não importa se você passa por uma depressão ou somente uma ansiedade. Deus pretende te curar por dentro primeiro. Ele cura, ele nos cura, não de forma apressada, mas de forma cuidadosa. E ele quer que nós nos deleitemos nele, tenhamos um descanso seguro. Meu querido irmão, entregue a sua vida a Deus. Não só aceitando Jesus como seu Salvador, mas trabalhando em prol da, da missão que é espalhar este Evangelho a todo mundo. Eu estou hoje gravando esse vídeo para você porque eu quero fazer parte, eu quero trabalhar para Deus. Tenha esse desejo no seu coração também. Trabalhe para Cristo. Não tenha medo. O que te impede de vir e trabalhar em prol do Evangelho,
de levar amor, esperança para as outras pessoas. Quantas outras pessoas estão em casa, deitadas em seus leitos, com muita dor no seu coração, precisando de uma esperança, uma única esperança. A depressão, ela afeta milhões e milhões de pessoas nesse mundo. Ela me afeta, ela pode estar afetando você. Eu escolhi estar no caminho de Jesus. Eu escolhi trabalhar neste ministério. Eu não tenho medo, pois é isso que Deus quer, que nós não tenhamos medo. Quem sabe você será como Elias, em vez de você estar com medo de morrer ou pedindo para morrer agora em seu leito de cama, você vai subir ao céu sem conhecer a morte. Se um dia eu conhecer a morte, eu vou claramente chegar a Elias e perguntar a Elias, também, a Enoque, como é não conhecer a morte. Mas podemos, assim como Elias, que passou por muitos problemas, depressão, a gente vê aqui uma situação óbvia de depressão, um estresse causado por um estresse pós-traumático. Deus virá te levantar. Tenho certeza disso. Tenha fé em Deus. Entregue a sua vida a Jesus. E Ele fará o melhor para mim e para você. Eu convido você agora a curvar sua fronte para falarmos com o nosso Deus. E pedirmos que Ele nos ajude, que Ele fortaleça a nossa fé. Curve sua fronte. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que habita no céu, santificado seja o teu nome. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque mais um sábado em tua presença. Te pedimos, Senhor, que venha nos guiar, que venha nos restaurar. Muitos de nós precisamos de cura física, mas clamamos primeiramente pela cura espiritual. Estamos, infelizmente, infectados pelo pecado. E ele está cada dia tentando nos afastar de ti, Pai. Mas queremos nos apegar a ti, Senhor, através do estudo das Santas Escrituras. Te agradecemos por essa lição maravilhosa e te pedimos que nos dê força para nos levantar em prol do teu Evangelho. Essas são bênçãos que te pedimos e agradecemos por amor de Cristo Jesus.